Olá, seja muito bem-vinda ao canal Mães com Propósito e hoje, da série de Mãe para Mães, mais um episódio para você. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir o nosso canal, segue o nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, com outras pessoas, para que haja crescimento no reino, crescimento dessa obra tão maravilhosa que tem alcançado muitas mães, muitas mulheres ao redor do mundo. Então seja você mais uma colaboradora desse canal, para a glória do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar uma palavra com você, algo que tem acontecido muito recente comigo e Deus tem me ensinado, Deus tem ministrado na minha vida com relação a essa situação e eu quero aqui compartilhar com você. Eu vou começar então contando uma história. Eu e minha família, nós compramos uma casa há 2 anos, eu sou casada com o Cleverson, tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 11 e nós compramos uma casa, tem 2 anos que Deus nos presenteou com essa casa. Estamos morando nela muito felizes, porém, de um tempo para cá nós identificamos algumas falhas, algumas coisas que a gente estava precisando consertar na nossa casa. E uma delas nós percebemos porque a nossa conta de água começou a vir com uma alteração. E aí nós estávamos pensando que poderiam ser alguns sistemas da casa que estavam falhos. Então nós chamamos um técnico para verificar a bomba de pressurização da caixa d'água, que nós imaginávamos que poderia haver algum tipo de falha ali. Ele veio, fez toda a inspeção, toda a verificação e constatou que o equipamento estava perfeito. Nós então estávamos procurando onde os nossos olhos podiam ver. Verificamos todas as torneiras, chuveiros, registros, tudo que era possível a gente mesmo conferir, nós fizemos. Foi então que nós decidimos que nós precisaríamos de uma ajuda específica para tentar identificar aonde estava essa falha, onde estava esse vazamento que estava causando essa conta de água exorbitante na minha casa. Foi então que nós chamamos um especialista, um técnico que veio com um aparelho e ele começou a auscultar os encanamentos da casa e ali ele nos chamou e falou: olha, existe um vazamento importante que está oculto. Ele está dentro do encanamento, dentro da terra e esse vazamento está na sua cozinha. Foi então que, identificado o problema, o que nós precisávamos fazer? Outro problema, que nós teríamos que quebrar tudo para poder consertar. E aí começou uma certa bagunça, começou ali um certo transtorno, porque agora a gente está envolvido numa obra e uma coisa que era tão simples, tão pequena, de repente a gente se viu com um buraco gigante no meio da nossa cozinha. Poxa vida, isso trouxe realmente um transtorno e foram dias bem complicados porque atrapalhou o dia a dia da nossa casa. O que era para ser algo bem pequeno acabou se tornando uma grande obra, uma grande bagunça. Não estamos ainda com a obra concluída, mas Deus já tem ministrado tantas coisas na nossa vida, na nossa família, e é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, nesse momento. Na nossa vida, nós temos muitas coisas que acontecem conosco, que precisam da nossa atenção. Tem muitas coisas que têm roubado a nossa alegria, a nossa paz, a nossa constância com Deus, por motivos muito simples ou muito pequenos e que nem sempre eles são aparentes, que nem sempre as pessoas conseguem enxergar, ou até mesmo nós não conseguimos identificar o que está causando esses transtornos em volta de nós. Muitas vezes nós temos traumas, muitas vezes nós temos medos, muitas vezes nós temos muita religiosidade ou muita incredulidade, o que nos impede de viver completamente as coisas que o Senhor tem preparado para nós, ou que nos impede de enxergar as coisas ao nosso redor de uma forma, da perspectiva de Deus. E isso vai causando, vai minando muitas vezes as emoções na nossa casa, na nossa vida, nos impedindo de ir além, de avançar com o Senhor. Mas então o que a gente precisa fazer nesse caso? A gente precisa pedir para que o Espírito Santo, o especialista, aquele que sonda os corações, é aquele que conhece-nos na essência, é aquele que sabe quem nós somos. A palavra de Deus diz que falho e enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, que a gente sabe o que a gente tem, ou o que a gente está sentindo. E não, quando na verdade nós estamos pensando que o problema é em outra pessoa, pensando que o problema é em outro lugar, quando na verdade nós precisamos de um verdadeiro conserto. E quem vai trazer isso à luz para nós é o nosso especialista, Espírito Santo, aquele que ouve todas as coisas, aquele que vê todas as coisas. Então o Senhor tem ministrado isso
sobre nós que, assim como está acontecendo uma grande obra na nossa casa, que era um conserto tão simples aos nossos olhos, mas que o especialista veio e nos apresentou algo muito maior. E no decorrer de toda a bagunça da obra, nós descobrimos que o problema era maior ainda. E o que era para ser um simples buraquinho para consertar um cano, agora está virando uma obra na cozinha toda. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, ele quer que a gente tenha um conserto nas áreas que estão nos atingindo ou que estão nos prejudicando. E nós precisamos pedir para o Espírito Santo vir resolver para nós esses problemas que estão ocultos em nós, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Pode causar uma grande bagunça no processo do conserto? Pode. Pode causar dor? Sim, vai causar dor, vai causar desconforto. Mas aqui eu quero trazer uma palavra para você que está lá em Jeremias 18, que fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como a gente precisou quebrar para fazer tudo novo, o Senhor, quando Ele quer restaurar as nossas vidas, quando Ele quer restaurar o nosso casamento, a relação com os nossos filhos, quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, Ele precisa restaurar, muitas vezes quebrar e fazer de novo. Talvez não seja um processo confortável, mas eu te garanto que se você estiver nas mãos do oleiro e se você permitir que Ele faça de novo, apesar das dores, apesar do transtorno, apesar da aparente transtorno que pode causar no meio desse processo, o resultado disso vai ser um grande renovo, uma grande restauração e uma grande obra de coisas novas, que é isso que está acontecendo na minha casa. E aí, com essa palavra, eu gostaria de te encorajar a fazer algo com o Senhor, porque o Senhor, quando vem para fazer uma obra, Ele não faz nada pela metade. Toda a obra que o Senhor fez, Ele concluiu. Toda a obra do Senhor é perfeita. Então, com isso, eu quero lançar um desafio para você, você que está me assistindo. Eu quero te desafiar hoje a pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração e perguntar para Ele: Espírito Santo, o que está precisando ser consertado na minha vida? O que está precisando ser consertado na minha casa, no meu casamento? O que está precisando ser consertado na minha relação com os meus filhos, com os meus parentes, com a minha família? O que está impedindo, Espírito Santo, a minha evolução? Ou o que está roubando a Tua presença da minha vida? Ou o que está fazendo com que eu não retenha as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a minha casa? Eu te convido a fazer essa reflexão e a pedir para que o Espírito Santo venha te revelar esses pequenos vazamentos que acontecem na nossa vida e que estão minando, de repente, a nossa casa, a nossa vida espiritual, os nossos sentimentos. Eu não sei o que pode ser, mas eu quero te trazer aqui alguns exemplos. Pode ser um trauma de infância, pode ser uma injustiça que você sofreu, pode ser uma mágoa, algo que você não consegue perdoar, pode ser inclusive a tua incredulidade, ou por não conseguir acreditar que realmente você vai conseguir superar ou crescer ou vencer alguns desafios da sua vida. Eu quero te dizer que Deus é poderoso e não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nada que Ele não possa consertar. Ainda que os problemas existam, Ele é maior que os seus problemas. E eu quero te encorajar que, se porventura você tiver essa revelação do Espírito Santo, você permita que Ele trabalhe em sua vida. Eu quero te encorajar a suportar o processo, a ter paciência, porque tudo vai passar. Não existe uma prova que o Senhor permita que você viva para sempre. E Ele falou para nós que nós teríamos aflições nesse mundo. Nós teremos aflições, mas Deus é fiel e justo, que junto com a nossa prova, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a saída. Então eu quero te encorajar com esse vídeo, para que você
Entregue os teus problemas na mão do Senhor. Permita que o Senhor seja um agente de cura na sua casa, na sua vida nesse tempo. E eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de renovo, de restauração, um tempo de uma grande obra onde o Senhor virá e fará um grande renovo, uma grande restauração na sua casa, na sua vida, na vida dos teus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, seja qual for a área que você esteja entregando para o Senhor. Nesta hora, nesse momento, eu quero declarar que haverá uma grande obra na sua vida. A obra na minha casa não está concluída, mas eu tenho certeza que a partir do momento que ela estiver, eu vou desfrutar de um ambiente totalmente renovado e totalmente livre de qualquer problema. E assim será na sua vida. Se você se permitir, tiver paciência e entregar nas mãos do Senhor, eu tenho certeza, e eu declaro isso na sua vida, que você vai viver um tempo de grande renovo e restauração. Amém? Você crê nessa palavra? Então aproveita e compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que estão precisando ser edificadas nesse dia. Um grande abraço.